Meus queridos, a paz do Senhor, estamos em nosso momento direto ao ponto e queremos finalizar nossa lição de número 3, né? No seu terceiro tópico. Já tratamos sobre assuntos interessantes como Filho unigênito, como Deus que nos amou sem precisar ser impulsionado por quem quer que seja ou motivado por quem quer que seja. Já tratamos sobre sermos filhos por adoção, a importância da presença do Espírito, não é? A plenitude dos tempos, tá? Porque no seu tempo o Senhor faz todas as coisas, usando a cultura, usando a língua, tá? E nós precisamos finalizar essa lição. Estamos aqui no tópico de número 3, a Trindade no plano da salvação, e queremos apenas tratar sobre o assunto do segundo subtópico, para finalizar e dizer que a mediação exclusiva do Filho. Veja que interessante que vai nos dizer aqui um textozinho bem curto que diz aqui, ó, porque há um só mediador entre Deus e os homens. Veja o que aos Timóteos aqui, Timóteo, né, na verdade Timóteo, capítulo 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5, né? Vai dizer o seguinte: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Jesus Cristo. Veja que o único mediador entre Deus e os homens é Cristo. E parece para nós que somos cristãos muito simples entender isso, não é? Mas existem pessoas colocando co-mediadoras aí, co-mediadores aí, né? Não sendo Cristo, não é? Bom, nós entendemos que, segundo as Escrituras, apenas Cristo é esse mediador entre Deus e os homens. Nós tratamos aqui, queridos, sobre o motivo pelo qual ele é esse mediador, né? Porque, sendo Deus tão amoroso com o homem, misericordioso com o homem, ele envia o seu Filho. Para quê? Para ser a propiciação. Falamos sobre essa questão da propiciação, trazendo a lembrança do propiciatório do Antigo Testamento, no tabernáculo, não é? Onde o sangue é derramado sobre esse propiciatório. E nos tempos do Antigo Testamento com o sumo sacerdote, era feito a cortinas fechadas. Só que quando Cristo morre como propiciação, não é? Ou seja, como sacrifício de Deus, sendo ele o único sacrifício que faz com que essa cortina do tabernáculo no lugar santo dos santos se rasgue de alto a baixo, mostrando que foi ele quem deu esse acesso. Então, nós não temos condições alguma de colocar uma outra pessoa ou um outro nome como co-mediador, como alguém que também está fazendo essa função entre Deus e os homens. Está escrito, Jesus é o único mediador, ele foi a propiciação, não é? Ele foi o sacrifício perfeito, como disse João Batista, eis aí o Cordeiro de Deus, não é? E sendo o unigênito Filho de Deus, derrama o seu sangue, como em Hebreus está escrito, que sem derramamento de sangue não pode haver purificação de pecado. Então, ele derrama o seu sangue puro, não é? O seu sangue ali como um sacrifício para que pudéssemos ter novamente esse acesso, não é? Porque esse trabalho vindo em um tempo de Deus, né? Na plenitude dos tempos, como já tratamos aqui também dentro da lição, né? Em um tempo kairós, em um tempo de Deus, né? Para quê? Para mostrar ao homem que é o único, né, mediador entre Deus e os homens
é Cristo Jesus. O sumo sacerdote lá no tabernáculo precisava fazer o sacrifício, primeiramente por si próprio, para depois fazer pelo povo. Hoje nós temos o sumo sacerdote que é Cristo. Nós temos hoje o sacrifício expiatório. Nós não cremos, não é, que após morte passaremos por algum processo, não é, que irá tirar de nós, que irá expurgar, não é, o pecado da nossa alma. Mas nós acreditamos que hoje, em vida, porque a Bíblia diz que enquanto há vida, há esperança, não é? E depois da morte, segue-se ao juízo. Então o Senhor fará assim, não é? Com que todos nós, que hoje aceitamos a Cristo como esse mediador, nós hoje aceitamos a Cristo como uma propiciação, não é? Pelos nossos pecados, nós hoje aceitamos a Jesus como unigênito Filho de Deus e nos tornarmos filho também, não é? A todos aqueles que creem no seu nome. Ele fará com que você e eu possamos estar um dia com o Senhor, como está escrito, né? Que um dia nós o veremos como Ele é. E isso só acontecerá quando nós entendermos e crermos que Jesus é o único mediador entre Deus e os homens. Foi Ele que se tornou sacrifício, foi Ele que derramou sangue, foi Ele que fez com que o véu do templo se rasgasse, foi Ele que veio e com um sacrifício único morreu por nós. Bom, eu não estou aqui dizendo que você não pode ter o respeito, não é, aos grandes homens e mulheres da Bíblia, não é? Nós temos respeito por todos os grandes homens e mulheres, não é? Mas nós não podemos colocá-los, nem colocá-las como mediador entre Deus e os homens. Todos eles estão aguardando esse momento maravilhoso, né, de nos encontrarmos um dia com o Pai. Bom, todos nós que estamos com Cristo, estaremos sim, né, crendo na salvação, como já foi dito aqui nos nossos vídeos, porque em nós há o selo do Espírito Santo. E após a morte, segue-se ao juízo. Ou você, ao morrer, estará perto de Deus, ou você, ao morrer, estará afastado de Deus. Capítulo 16 de Lucas, o Senhor Jesus vai falar sobre uma parábola interessante sobre o rico e Lázaro. E ali entendemos não ser uma parábola, porque o Senhor chega a citar nome próprio. E ali o que o Senhor Jesus quer tratar é que existem dois lugares, um para aqueles que aceitarem a Jesus como Filho, como Senhor, como Deus, né? Como aquele que veio fazer esse sacrifício, que aceitaram Deus Pai, Filho, Espírito Santo. E haverá um lugar também para aqueles que rejeitarem a Deus, que rejeitarem o seu nome, que rejeitarem a verdade do Evangelho, né? E qual dos lugares você quer estar, amigo? Qual dos lugares você quer estar, minha amiga? A você que está dentro da igreja e a você que está fora também da instituição cristã. Eu não estou falando aqui da Igreja Assembleia de Deus, da Igreja Deus é Amor, da Igreja Batista, da Igreja Quadrangular. Eu estou falando aqui das igrejas evangélicas cristãs que pregam o genuíno Evangelho de Jesus, né? Com seus costumes. Eu não estou falando aqui que a igreja irá te salvar, mas que Cristo é o único mediador e é Ele quem salva. E o Senhor instituiu as igrejas, os filhos, os pastores, os servos, para poder falar um pouco sobre esse Evangelho. Eu não sou um pastor, mas eu estou aqui cumprindo a minha missão, porque Ele me permitiu ter a condição de, através desse instrumento que tenho, proclamar o Evangelho e falar de Jesus. Muitos podem criticar, olhar apenas para os meus erros, mas eu tenho certeza que os acertos serão maiores, e que a palavra de Deus pregada aqui irá penetrar até a alma, entre a alma e o espírito, juntas e medulas, como diz a palavra. E ele irá, com certeza, a palavra irá com certeza chegar
ao seu propósito. Porque é o Espírito